Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Ednar. Tema de hoje, evolução da origem da vida às espécies atuais. A teoria sintética da evolução. Então, o que é isso? Bom, é uma ideia construída a partir de Darwin. Sabemos que Darwin é o pai da evolução, Mendel é o pai da genética, e os estudos atuais sobre a genética de hoje, nós estudamos. Ou seja, Darwin não conseguia explicar como novas características poderiam surgir na população. Ele não tinha essa explicação. Ele sabia que a evolução acontecia, mas ele não sabia como essas características se davam, como surgiam numa população. E aí, novos cientistas, outros cientistas mais recentes, fez uma junção de Darwin, Mendel, a genética atual, né, que nós chamamos de neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Tá? Aqui nós temos o Theodosius, que é um desses, o Ernest Mayr, que é o outro também. Então, são estudiosos que têm a linhagem aí do neodarwinismo. Variabilidade genética, mutações e reprodução sexuada. Tá? Nós sabemos que mutação é um erro que acontece. Esse erro ele pode ser fatal ou pode ser benéfico. Ou às vezes nem tanto nenhuma coisa nem outra. Mas são mudanças acidentais que ocorrem no DNA. Logo pode se tornar diferente do original. Ou seja, esse erro ocasionou uma mudança no material original que existia. Só que para a evolução acontecer, esse erro deve acontecer nas células gaméticas, ou seja, ou no espermatozoide ou no ovócito. Se acontecer em outra célula, seja da pele, do olho, do ouvido, etc., etc., não vai ter interferência na questão de variabilidade genética, tá? Isso só vai acontecer se acontecer nas células gaméticas. Aqui nós temos um exemplo da mosca da fruta, a Drosophila melanogaster. Essa daqui é uma selvagem normal, tá? Ela tem as asas normais. Essa daqui já é da mesma espécie também, só que ela já tem asas curtas, são asas vestigiais, um vestígio. Isso aconteceu por causa da mutação dada lá na sua célula gamética. Tá? Então, isso é uma evolução. Essa evolução do termo para a mosca, vamos dizer assim, a questão de voar é benéfica? Não. Nem sempre a evolução vai trazer vamos dizer assim, uma superação. Evoluiu, um super voador, enxerga tudo, escuta tudo. Não, não é isso. Tá? Então, nós temos aqui o exemplo da mosca. É interessante que a mosca tem asas? Sim, mas por que essa mutação levou asas vestigiais? Bom, é uma mutação e a gente coloca isso como uma evolução, mas essa evolução não significa dizer que é algo melhor, tá? Não vamos dizer que as crianças hoje são mais evoluídas do que as crianças anteriormente. Elas estão adaptadas a mexer no celular, no aplicativo que está ali instalado, tá bom? Mas será que se coloca essa criança para criar um brinquedo como as crianças antigamente, elas têm essa capacidade também de criar? Então, é isso que a gente tem que pensar. É uma adaptação, tá? As mutações podem ocorrer na reprodução assexuada também, tá? Falamos da assexuada, mas também na assexuada, como os descendentes são idênticos aos progenitores. Eu coloquei aqui, entre aspas, descendentes e progenitores, porque o Scott, por exemplo, no livro dele, ele chega a falar que quando uma bactéria, por exemplo, ela se parte ao meio e vira duas bactérias, não se chama essa outra bactéria de filha. Então, ela não é um descendente, ela é parte daquela bactéria. Ela não se tem uma descendência nem se tem os progenitores. Ela continua sendo, digamos que, entre aspas, a mesma bactéria, tá? Mas, levando em consideração aqui de uma forma explicativa bem simples, sim, ela vai sendo igual, só que esse igualar vai tendo uma evolução, vai tendo uma mutação talvez mais rápida, tá? Só que isso vai sem variabilidade genética e não há seleção natural e nem evolução, tá?
mas isso pode acontecer ao longo dos anos, tá? Ou milhões de anos. Formação e evolução das espécies. Como acontece a formação e a evolução das espécies? Bom, uma coisa é a especiação. Especiação, na verdade, seria separar essas espécies de lugares, deixar elas isoladas. Como nós temos aqui o exemplo dos esquilos, tá? Aqui eles estão separados, tá? Por uma barreira geográfica. Então, especiação é um termo usado para referir-se à divisão de de uma linhagem que produz duas ou mais espécies diferentes. De uma maneira resumida, podemos dizer que se trata do processo de surgimento de uma nova espécie. Ou seja, como é que vai surgir uma nova espécie? Ora, aqui nós tínhamos uma população de esquilo que se cruzavam entre si. Chegou uma hora que aconteceu essa barreira geográfica, aqui, se separaram, e não pôde mais um passar para o lado, e acabou ficando uma população aqui isolada desse outro lado, tá? Aqui era uma área só. Então, essa população aqui não teve mais contato com essa população, então foram ficando aí ao longo de anos e anos, milhares e milhares de anos. Então, isso começou a surgir uma nova espécie aqui, à minha direita, e à esquerda começou outra espécie, ou deu sequência àquela outra espécie, tá? Então, aqui nós temos uma barreira geográfica que aconteceu e levou a isso, a formação de uma nova espécie. Essa barreira geográfica funcionaria para aves, por exemplo? Não, porque elas voariam de um lado para o outro. Então, isso não aconteceria, porque acabaria tendo a migração de aves de um lugar para outro, tá? Aqui nós temos um exemplo de animais que atingiram o isolamento reprodutivo. Chegou no seu máximo. Então, esse atingir aqui que eu falo é que eles podem até se cruzar, mas não vão gerar descendentes férteis. Os filhotes terão infertilidade. O jumento, ele é fértil. A égua também é fértil. Só que não são mais a mesma espécie. O jumento, quando cruza com a égua, como são de espécies diferentes, pode gerar um burro? Pode. Pode gerar uma mula? Pode. Só que o burro não tem fertilidade e a mula também não tem fertilidade. Isso aconteceu em dado momento, há muitos e muitos anos atrás, que levou a isso, a formação desse isolamento reprodutivo, tá? A teoria da vida. Bom, nós temos algumas teorias. Não vamos discutir aqui a questão de religião. Não precisa ficar aí depois brigando aí, tá? O intuito aqui é só a gente entender, aprender, na hora da prova a gente ter certeza. Não precisa abalar sua fé, pelo contrário, tá? Que nós devemos entender as ciências e como nós podemos caminhar, tá? De mãos dadas. Bom, uma das teorias é o fixismo ou o criacionismo, tá? Ou seja, os seres vivos foram criados por Deus. E a gente, como cristão, não deve, vamos dizer assim, ficar debatendo, mas nós devemos entender que Deus, como ele tem o poder, então ele pode permitir que o ser vivo tenha uma mudança, que ele se adapte, que ele vá mudando conforme, vamos dizer assim, conforme o ambiente vai exigindo dele, tá? Embora a seleção natural não é assim, tá? Mas de uma forma para que vocês possam entender. Outra coisa é a panspermia cósmica. Pans significa todo, espermia é uma semente, a semente que veio de outro lugar, por exemplo. Então, os seres vivos vieram do espaço. Então, essa é uma das teorias que alguns aplicam, mas a gente chega à conclusão de que como é que esse ser vivo chegou aqui atravessando todas as diversidades, toda a velocidade, todo o espaço, todo o cosmos. A outra teoria é a abiogênese, o A que está junto, tá? Abiogênese, ou geração espontânea, significa dizer que a vida surgiu da matéria bruta, ou seja, da lama surgiu. Na lama lá tem o quê? Na lama surgiu, por exemplo, vermes. Então, os vermes surgem da lama. De uma coisa podre surge também uma larva. De uma carne também surgem larvas também. Surge, vamos dizer assim. Então, tudo isso vai surgindo
do nada. Então, isso é uma ideia da abiogênese. A gente vai discutir um pouquinho adiante. E a biogênese, a vida surge de outro ser vivo. Claro que a gente tem isso provado hoje em dia, que a vida surge de outro ser vivo, tá? Aqui, a ausência, biovida e gênese, geração, tá? E aqui, biovida e gênese, ou seja, geração de outra vida. Vamos lá para a biogênese. O Van Helmont nasceu em 1577, morreu em 1644, ele é um defensor da abiogênese, ou seja, que os seres vivos surgiam da matéria bruta, do nada. Ele elaborou uma receita para produzir ratos por geração espontânea. Ele criou uma receita, tá, gente, para criar ratos. A partir de camisa suja, de grão de trigo, colocava em um local sossegado, pouco iluminado, e ocorria a partir de 21 dias surgimento de ratos, tá? Ou seja, pegar uma roupa que estava suada, colocava atrás de uma porta, deixava e colocava lá trigo, por exemplo, deixava 21 dias lá, ninguém mexia, ninguém abria a porta, ninguém mexia, para ficar um lugar tranquilo. Depois dos 21 dias, poderia ir lá, teria ratos, tá? Então, nesse caso, o principativo era o suor. O Needham nasceu em 1713, morreu em 1781. Ele fez experimentos com frasco de vidros contendo caldo nutritivo, tá? Como vocês podem ver nesses frascos abaixo. Alguns abertos e outros fechados. Ele aquecia ou não esse caldo nutritivo, conseguindo proliferação de micro-organismos em todos os casos. Ele dizia que existia um tipo de uma força vital, chamada de princípio ativo, que era responsável pelo aparecimento dos micro-organismos, tá? Vejam só, ele ainda continua sendo um defensor da abiogênese. Ele fazia tudo isso, mas ele não tinha um cuidado que a gente vai falar de um certo cara que teve, tá? Fez todos os procedimentos dentro do padrão ABNT e conseguiu com êxito, e aí ele conseguiu provar de uma vez por todas a teoria, tá? Spallanzani tenta derrubar Needham. Por quê? Olha, vamos lá, vamos entender o que Needham fez. Ele fechava após a fervura com rolhas, possivelmente essas mesmas rolhas estavam contaminadas, por isso surgiram micro-organismos depois de alguns dias. Vejam só, no experimento ali, Needham, ele fez os procedimentos, tampou, só que surgiram micro-organismos. Só que a gente tem que levar em consideração que, ao pegar nessa rolha, a tua mão tem micro-organismo. Essa rolha tem micro-organismo, não foi esterilizada. Então, ao colocar ali, esses micro-organismos acabaram migrando para matéria nutritiva e aí surgiram. Então, ele argumentava as suas experiências dessa forma. Só que Spallanzani vem e rebate ele, tá? O fechava aqui ficou sem o tá? Tanto os dois, tá? Spallanzani, ele fechou esses vidros de forma hermeticamente, ou seja, a vácuo. Por um período era fervido e após esse tempo nenhum micro-organismo aparecia, tá? Então, vejam só, Spallanzani, ele teve o cuidado de esterilizar, tá? De uma forma hermeticamente, ou seja, de uma forma a vácuo. Então, ali não tinha presença de micro-organismo. Needham não. Needham não teve esse cuidado. Então, na rosca certamente tinha micro-organismo, nos frascos certamente tinha micro-organismos. Então, por isso que surgiu os micro-organismos, mesmo fechado. Aí, Francesco Redi, ele fez experiências, vamos dizer assim, rebatendo a biogênese. Ele pegou alguns vidros, tampou com gases, deixou outros abertos. Percebemos que as moscas vinham aqui, tocavam na gase, mas não entravam. Aqui as moscas tinham acesso. Depois de alguns dias, se percebiam larvas aqui e não aqui. Ele fervia esse material. Só que alguém depois rebateu ele, falou, Francisco Redi, você matou o princípio ativo. Tá? Só que aí, isso foi uma bola de cristal, vamos dizer assim, foi um prato cheio para Louis Pasteur.
esse francês aqui, ele falou assim, então calma aí, tem a questão da força vital, então eu vou fazer o seguinte, ele pegou essa vidraria, colocou caldo aqui, nutritivo, ferveu bastante, ferveu, criou um galo aqui em forma de um bico de cisne, tá? Aqui ele não fechou, ele permitiu que o ar entrasse, ou seja, a força vital ia ter o direito de ir e vir, ele não ia impedir do ar entrar, e aí ele deixou esse gargalo aqui torto, os micro-organismos vinham, mas ficavam retidos aqui, não surgia micro-organismo aqui. Quando ele quebrou esse gargalo, aí sim surgia micro-organismos. Então, com essa explicação, baseado em todo o questionamento que os outros cientistas já estavam fazendo, Louis Pasteur derruba por vez a abiogênese e cria aí a biogênese, ou seja, todo ser vivo surge de outro ser vivo, tá? A hipótese sobre a origem da vida. Bom, nós temos aqui essa hipótese aqui de Oparin e Haldane, por exemplo, tá? Foi o que eles fizeram, esses dois estudiosos. Bom, eles imaginaram que a Terra primitiva, ela tinha vapor de água, tinha metano, tinha gás carbônico, hidrogênio, tinha amônia, tinha nitrogênio. Então, eles imaginaram que a Terra primitiva tinha só esses gases, não aparece aqui hidrogênio, tá? Então, ele pegou essa água, ferveu ela, ferveu, colocou muito fogo aqui, uma lareira, colocou fogo aqui, evaporou, tá? Vapor de água, correu aqui nesse cano, caía aqui nesse espaço. Aqui nesse espaço ele ligou os eletrodos, davam aí descargas elétricas, imaginando naquela época como teve muitos raios, relâmpagos, tá? Então começou a ter muitas descargas elétricas. Essas descargas elétricas fez com que o vapor de água que passasse por um processo. Que processo foi esse? Bom, primeiro, esse vapor de água aqui, ele teve que condensar, claro, se juntar, e cair aqui num espaço. Então, ele recolhia essas amostras aqui. Ao recolher essas amostras aqui, ele obteve aqui açúcar, gordura e proteína. Ou seja, ele percebe que esse andamento, essa junção estava acontecendo ali. Ainda não ser vivo, mas depois a gente pode falar disso aqui, da questão de coacervados, tá? Tem vídeo meu gravado aqui, tá? Falando desse assunto, tá? Qualquer coisa pode ir lá na origem da célula que vocês vão ter um entendimento melhor. História de vida no planeta. Eu trouxe essa imagem aqui só mais ou menos para vocês, não vou ficar aqui trabalhando em cima dela, só para vocês terem mais ou menos uma ideia como a questão do surgimento e evolução dos seres vivos. A gente vai ter um desenvolvimento do homem aqui já na parte cenozoica, numa parte bem mais recente, tá? Cerca de 1,8 milhão de anos para cá, levando em consideração que a Terra foi formada lá há 4,6 bilhões de anos, depois ela levou mais 600 bilhões de anos para esfriar, e aí 4 bilhões é que começou a surgir lá as primeiras bactérias ainda, essas bactérias foram tendo uma evolução, por exemplo, tá? Aqui no pré-cambriano, primeiros organismos multicelulares, tá? Aqui antes disso, nós tínhamos aí os unicelulares, bactérias bem simples, e a gente vai ter uma evolução, vai surgindo aí, por exemplo, organismos mais evoluídos, a gente vai tendo aí a questão dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, a gente vai, claro que nesse tempo também a gente vai entrar lá na questão do surgimento aí dos dinossauros, do povoamento dos dinossauros, e da extinção dos dinossauros. Claro que quando os dinossauros surgem, já surgem também os mamíferos também lá, mais ou menos. Só que aí com os dinossauros, quem eram todo o mandante do planeta Terra, digamos assim, depois da extinção deles, há 65 milhões de anos atrás, é que a gente começa a ter uma expansão aí dos mamíferos, e hoje a gente sabe o quantitativo que tem, tá?
Essa tabela, vocês podem pegar algum livro e ver ela com maior detalhe, tá, galera? Para eu explicar essa tabela todinha, levaria aqui 1h30, 2 horas, para a gente dar uma pincelada aí, vamos dizer assim. E para fechar aqui, a evolução humana, tá? Aqui, a evolução humana, o que acontece é o seguinte: quando alguém fala de evolução humana, alguém imagina alguém subindo a escada. As crianças antigamente eram lá de baixinho, as crianças de hoje já estão a 1 degrau, 2 degraus acima, mais evoluído. Isso é a imaginação. As crianças daqui 20, 30 anos são as crianças mais evoluídas. Não é assim, tá, galera? Não é assim a questão de evolução, tá bom? Não é alguém subindo num patamar mais evoluído, mais destacado, mais... Não é isso, tá? Entre 3,5 milhões a 2 milhões de anos atrás, aqui a questão do Australopithecus. Entre 2,4 milhões a 1,6 milhões, nós temos o Homo habilis. Entre 2 milhões e 400 mil, o Homo erectus, tá? Bem recente, tá? Entre 2,5 milhões a 12 mil, nós temos o Homo neanderthalis. E a 300 mil, até os dias de hoje, é o Homo sapiens, tá? Que somos nós. Beleza? Então, essa seria mais uma evolução aí, como acontece aí no ser humano, tá? Uma evolução que a gente pode até perceber, tá? Só que aí um grande questionamento que as pessoas dizem assim: eu não vim do macaco, eu não vim do macaco. Gente, precisamos analisar essa árvore genealógica para a gente, de fato, saber que quem está falando que a gente veio do macaco está cometendo um erro grave. De fato, nós não viemos do macaco. Aqui tem a evolução dos primatas. Aqui nós temos um ancestral comum. Daqui surgiram os símios do Novo Mundo. Aí depois surgiram aqui os símios do Velho Mundo, o pápio, por exemplo, o gibão. Aí aqui já para outras, ela foi o orangotango. Aí depois aqui já o gorila, o chimpanzé, o homem. Observa que o homem, ele vem aqui, ele não vem do chimpanzé, ele não vem do gorila, não vem do gorila, não vem do chimpanzé, tá? Ele vem de um ancestral, assim como nós viemos também, tá? Principalmente o chimpanzé e o gorila, eles vêm de um ancestral comum, mas nós não viemos dele, tá? Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado para entender que a gente não evoluiu do macaco, tá? Então, nós viemos de um ancestral comum. A ciência, ela fala disso aí. Aí as pessoas acabam pensando que um dia o macaco ele desceu da árvore, começou a andar em pé e virou gente. Então, não é isso. Quem estiver explicando dessa forma está errado. Galera, então é isso. Fica com Deus. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau.